Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus seja convosco. E eu tenho aqui uma palavra esta que, assim como alimentou a minha alma, creio que também vai alimentar a sua. Vamos observar o que disse o salmista Asaf no Salmo 77. Ele diz assim, elevo a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Olha só, tem alguns pontos nesses dois versículos que é muito importante que venhamos observar. Primeiro ele diz assim, elevo a Deus. A quem devemos elevar a Deus a nossa voz? Aliás, a quem devemos elevar a nossa voz e clamar? Somente a Deus. Aí ele diz, no dia da minha angústia, o salmista Asaf era sem dúvida um grande homem de Deus. Mas os homens de Deus também sofrem angústias? Claro que sim. Claro que sim. Todos nós temos as nossas angústias. Os momentos difíceis, todos nós temos. Mas ele diz assim, no dia da minha angústia. Quer dizer que tem aquele dia em que a angústia vem sobre nós. Aí ele diz, procura o Senhor, erguem-se as minhas mãos. Como que, você sabe que de acordo com a situação que a pessoa enfrenta, alguns mudam de comportamento. Alguns mudam o seu comportamento em relação à situação que ele está vivendo. Porém, o salmista Asaf, ele disse assim, erguem-se as minhas mãos. Ou seja, eu ergo as minhas mãos para Deus durante a noite e não se cansam. Esse é um detalhe que eu quero enfatizar bem. É o não se cansar. Você sabe quando a gente levanta assim as mãos, a tendência é se cansar. A pessoa levanta assim, aí daqui a pouco ele vai baixando, automaticamente ele vai baixando, porque se cansa os braços. Mas esse erguer as mãos e não se cansar, não significa dizer eu ficar o tempo todo com a mão para cima, não. Mas é o não se cansar de erguer as mãos, ou seja, de esperar em Deus. É lógico que a pessoa diz, mas ninguém consegue ficar com as mãos para o alto o tempo todo se não se cansar. Não é fisicamente, mas é espiritualmente. Você está com as suas mãos erguidas, ou seja, esperar em Deus, clamar e não se cansar de clamar, não se cansar da espera. Aí ele diz, e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Por quê? Ele disse isso, a minha alma recusa consolar-se. Ele quis deixar claro o seguinte, o meu próprio consolo, a minha própria mão não pode me ajudar. O consolo dos homens não é suficiente para mim. O consolo dos homens não pode me ajudar. O meu próprio consolo, ou seja, a minha própria mão não pode me livrar. Mas é as mãos de Deus, e por isso eu tenho que erguer as minhas mãos e esperar em Deus sem me cansar. Isso sugere para mim e para você que devemos manter as nossas mãos erguidas para o Altíssimo e confiar que a resposta virá, tá bom? Eu gostaria que essa palavra fosse compartilhada, que você compartilhe essa palavra com alguém, porque quando você assim faz, você está anunciando aquilo que você recebeu, tá bom? Que Deus abençoe, e eu estendo a minha mão e te abençoo com a autoridade que o Espírito Santo me outorgou para isso. Eu faço uso dessa autoridade
e te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deserto não é morada, é apenas uma passagem. Fique com Deus.